Muito bem. Hoje nós estaremos estudando o estudo de número 9 do nosso curso Aprofundar. Esse estudo tem como tema uma igreja saudável. Os irmãos sabem que desde o início de fevereiro nós inauguramos então esse curso, né? O curso Aprofundar. Vocês têm como dar um close aqui, Camila, na capa da nossa apostila, curso Aprofundar. E é um curso que tem trabalhado a visão da igreja, não é? Então, é importante que toda a igreja esteja dentro dessa visão. Se você ainda não tem sua apostila, me encaminha um WhatsApp, no meu WhatsApp particular, e nós vamos providenciar. Então, o curso Aprofundar, ele tem falado sobre a visão de uma igreja realmente bíblica e neotestamentária, que tem a ver com principalmente com a ideia de a igreja ser uma igreja que nós chamamos de uma igreja de duas asas, ou seja, uma igreja que ao mesmo tempo ela ministra, ela adora, ela ensina no atacado, ou seja, no grupo grande, aqui no templo, ou em grandes reuniões, mas essa igreja também, ela tem uma outra asa, a do grupo pequeno, onde as pessoas têm a oportunidade de servir, de testemunhar, também de utilizar os dons que Deus deu a elas. Isso não é nenhum modismo, não é nenhuma novidade, é tão somente aquilo que o Novo Testamento nos apresenta, em vários versículos, tanto no livro de Atos, quanto nas cartas paulinas, né? No templo e de casa em casa, é uma frase que encontramos recorrente no Novo Testamento, ou nas saudações do apóstolo Paulo, às pessoas e à igreja que está em sua casa. Então, nós entendemos que é uma volta aos princípios, né? Como escreveu num dos seus livros o pastor Fabrício, da Junta de Missões Nacionais. É uma volta aos princípios do reino, coisa que nós batistas tanto sabemos, né? Quando começa uma igreja, sempre começa numa casa, os cultos nos lares, os antigos NEBs, certamente os irmãos se lembram, né? Aqueles grupos de estudo nos lares. Então, nós estamos tão somente voltando a esses princípios básicos e elementares que a igreja primitiva, que nós os batistas em nossa história temos e agora entendemos ser tão importante, ainda mais num tempo como esse, um tempo de pandemia, né? E fazemos isso baseados, é claro, na literatura disponível. A nossa apostila, ela tem como bibliografia vários escritos, mas principalmente os livros produzidos pela nossa Junta de Missões Nacionais, não é? Livros que no final desse curso nós vamos inclusive apresentar e disponibilizar aos irmãos também, não é? Bem, no estudo passado, o pastor Alessandro falou sobre as pontes para os não alcançados, não é? Ou seja, pontes que nós podemos fazer com pessoas que ainda não foram salvas por Jesus. Os grupos de amizade, não é? Que são a nossa rede de relacionamento com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, da faculdade. Os grupos de interesses, que são as pessoas ligadas por interesses comuns, não é? Futebol, colecionar selo, sei lá, cada um tem. Eu gosto, por exemplo, de colecionar miniatura de carrinho. Então, de repente, eu encontro alguém que gosta também desse hobby, é uma ponte de contato com essa pessoa, começar ali uma amizade para apresentar Jesus. As várias visitas que podem ser feitas, né? Também, o pastor enfatizou aqui na semana passada, as casas de paz. Vamos voltar ainda nesse assunto, né? Vamos vivenciar isso como igreja, tá? De uma maneira muito intensa, que nada mais é as casas de paz, né, pastor Alessandro, que os estudos bíblicos nos lares, é basicamente isso, tá? 4, 5 ou 7 semanas que se passa na casa de uma pessoa não crente, ministrando a ela estudo bíblico com o plano de salvação. E muitas dessas casas de paz, posteriormente, podem se transformar em pequenos grupos multiplicadores e, de repente, em igrejas, não é?
É assim que acontece. Também, ele falou dos incrédulos tipo A e B, ou seja, o A é aquele que está mais aberto já para receber a mensagem, o tipo B é aquele mais resistente, aquele que não recebe com tanta alegria. E alguém já disse que existe também o crente tipo A e tipo B. um mais aberto para a visão e o outro mais fechado. Mas, enfim, tem jeito para todo mundo. As campanhas de oração, né, e campanhas também de impactar a comunidade, como a campanha Juntos Somos Melhores, né, 40 dias de comunidade, as jornadas de oração, a campanha Eu Mais Um para Jesus, que vamos fazer aqui também, assim que passar esse tempo de pandemia. Então, isso é muito importante. E hoje, então, o estudo número 9, está na página 33 da sua apostila, Uma Igreja Saudável. Pega a apostila aí, porque é importante você estar participando, né? Bem, quando nós falamos em pequenos grupos multiplicadores, células ou o que valha, como disse e repito, não é um novo modismo, mas é tão somente a maneira da igreja existir. Me lembro quando eu falava para os pastores lá da ABC, a maior associação do Estado, lá em Belo Horizonte, e como eu tive uma experiência de implantar uma igreja ali em BH, os irmãos conhecem a história, a partir de um pequeno grupo com 5 pessoas, e para a honra e glória de Deus, aquela igreja, a Igreja Batista Tatiaia, tem sido uma igreja saudável, né? E numa caminhada ainda mais vitoriosa ainda, e continua assim, graças a Deus, lá com o meu querido pastor Celso Souza, né? Que está à frente daquela igreja hoje. Na verdade, então, quando eu ministrava aquele curso para os pastores, falando sobre pequeno grupo multiplicador, célula, etc., um pastor, então, querido amigo meu, me perguntou, então, mas isso não tem esse nome, célula ou pequeno grupo, na Bíblia, não existe isso. E eu pensei, realmente, você tem razão, não tem nome célula ou pequeno grupo multiplicador na Bíblia. Assim também como não tem missões, né? Está aqui os missionários, não tem nome missões na Bíblia. Como Trindade também, outro nome não aparece na Bíblia, mas o conceito está lá, conceito de missões, da Trindade, do estudo bíblico, da EBD, que também não tem EBD na Bíblia, o nome. Mas mais importante que isso, e aí o Senhor colocou no meu coração de responder aquela pergunta da seguinte maneira: de fato, não tem pequeno grupo multiplicador na Bíblia, esse nome, o nome não tem, e nem célula ou coisa que o valha. Porque sabe como a Bíblia chama isso, esse ajuntamento de pessoas, tanto num pequeno grupo caseiro, quanto num grande grupo, num templo ou no edifício? A Bíblia chama isso simplesmente de igreja. Igreja. Então, quando você fala em igreja, você está falando disso, desses grupos que se reuniam nas casas e do grupo que se reunia, no caso do Novo Testamento, né, do livro de Atos, no pátio do templo de Jerusalém, e certamente mais tarde isso veio se organizando de uma maneira ainda melhor. Não quer dizer que a igreja que reúne-se no templo, ela está fazendo errado, de maneira alguma, né? É um grande ganho poder fazer grandes reuniões. O problema é a gente perder a outra dimensão da igreja, do relacionamento face a face, do derramar vida na vida, de cada crente, de fato, poder realmente servir a Deus, servindo aos irmãos, por intermédio dos seus dons, porque há muitos dons na Bíblia que não tem como as pessoas exercitarem no grande grupo apenas. Dom de misericórdia, dom de serviço, e poderia citar N outros. Eles acontecem numa outra dimensão da igreja, mais próxima, onde a pessoa pode exercer misericórdia. Como é que você vai exercer o dom de misericórdia no culto de domingo? Não tem. Você vai exercer isso visitando um doente, ajudando uma pessoa com a cesta básica, e isso não se dá
no grande grupo, se dá no pequeno grupo. Então, quando se tem um pequeno grupo onde as pessoas conhecem as reais necessidades umas das outras e podem ali derramar vida na vida, isso o Novo Testamento chama igreja. A gente inventou esses nomes para a gente diferenciar, mas vai chegar o tempo, nome de Jesus, né, os missionários aí, de missões nacionais, que quando a gente fala assim, igreja, ninguém vai pensar só no grupo grande dos templos e dos prédios. Todo mundo vai pensar nessas duas asas da igreja, né? O pequeno grupo e o grande grupo. Bem, assim então, é que nós podemos pensar a igreja em quatro sentidos. Quatro sentidos. Né? Nesses quatro sentidos, tanto as grandes reuniões, quanto as pequenas reuniões nos pequenos grupos, elas têm esses quatro sentidos. Porque a igreja, ela é igreja quando se reúne no grande grupo, mas ela é igreja quando se reúne num pequeno grupo. Não foi assim que Jesus expressou? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sabe que muitas vezes nós usamos esse versículo para justificar pequenas reuniões de oração ou de outras coisas que as pessoas não atendem o convite? A gente diz assim, não tem problema a gente ser um grupo pequenininho, não. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não. Esse versículo não foi colocado por Jesus para justificarmos a ausência das pessoas nas nossas reuniões, que muitas vezes nós marcamos, sem saber se é isso que Deus quer. Esse versículo, ele evidencia tão somente que num grupo grande ou num pequeno grupo, a presença, o poder e o propósito de Jesus se faz ali para abençoar aquele grupo da mesma maneira como se fosse em um estádio cheio de pessoas. Por isso, tanto as reuniões do pequeno grupo quanto do grande grupo têm 4 sentidos. O primeiro sentido é o sentido para cima. É o sentido para cima. Creio que a Nadine vai colocar aí esses slides, que eu não consigo ver daqui, mas o nome de Jesus vai aparecer. O primeiro é para cima, né? Lembrando das palavras de Jesus em João capítulo 5, versículo de número... Aliás, capítulo 15, versículo 5, né? Quando Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O primeiro sentido da igreja é para cima, na busca realmente da vontade de Deus. O primeiro sentido da igreja é a oração, porque a oração é uma arma de guerra que pode romper contra o inimigo, onde o relacionamento com Deus ele vai ser base das reuniões da igreja, seja no grande grupo, seja no pequeno grupo. A dimensão para cima, ela aponta para o essencial. Aliás, a dimensão para cima da igreja é exatamente o extraordinário da igreja. Deixa eu dizer para você uma coisa. A igreja é um organismo antes de ser uma organização. Ela é um organismo vivo. Por isso, Paulo se refere aos membros da igreja como membros de um corpo. É um organismo vivo. Assim, então, esse organismo chamado igreja, a sua primeira dimensão é para cima, na oração, na busca de Deus. Porque o que faz a igreja ser extraordinária é a presença, o poder e o propósito de Jesus, que age na vida da igreja. Se a igreja não depende da oração, da busca de Deus, e de aumentar a presença de Deus nas suas reuniões, seja no grande, seja no pequeno grupo, ela nada mais é do que um grupo comum, um grupo de reunião, onde amigos ou pessoas que gostam de estar juntos estão ali para conversar, bater papo, falar sobre futebol, sobre isso, sobre aquilo. Como um Rotary Club, Lions ou outra organização qualquer. Não, a igreja não é apenas isso. A igreja é um grupo de pessoas regeneradas, que se reúne sob a égide de Cristo e do Espírito Santo.
É a presença de Cristo na igreja que faz com que ela seja da ordem do extraordinário. Quando nos reunimos então para experimentar a presença de Deus em nós, para cima. Por isso, antes de qualquer reunião do pequeno grupo, é necessário que o líder em treinamento, isso vale para outras organizações da igreja, como escola bíblica, como reunião das senhoras e dos homens, etc. Irmãos, sem oração nós estaremos trabalhando apenas na força da carne. Para cima é a dimensão da dependência de Deus, realmente para que possamos viver de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A dimensão para cima é onde o louvor e a adoração acontecem por amor de Cristo. Ele sim, o cabeça da igreja. Assim é então que, antes da reunião do pequeno grupo, é necessário que o líder, que o anfitrião, que é o dono daquela casa que vai receber aquele pequeno grupo, que o líder em treinamento, eles possam orar, se possível, chegar meia hora antes, à casa onde vai acontecer aquele encontro, e orar ali, pedindo a Deus que possa trazer cada componente, cada pessoa em paz, porque estará ocorrendo uma guerra espiritual para aquelas pessoas não saírem de suas casas e chegarem até a igreja que está na casa de alguém. O inimigo das nossas almas, ele sempre vai armar alguma estratégia, alguma discórdia entre o casal, briga por motivos fúteis, por causa das crianças, o carro vai dar um problema, sempre vai ter um motivo. O líder de um pequeno grupo multiplicador, uma célula, ele pode estar sempre preparado para meia hora antes da reunião da célula, ele receber telefonemas de membros dizendo: olha, eu já não posso ir, chegou uma visita aqui, minha esposa está com enxaqueca e não sei o quê. Então, ore, porque estamos numa guerra espiritual, numa batalha. E a primeira dimensão que nós precisamos buscar para realizar a obra de Deus é para cima, buscando do alto o poder, a unção, para que aquela reunião extraordinária aconteça. Não é incomum que uma célula cheia da presença de Deus, um pequeno grupo multiplicador cheio da presença de Deus, milagres aconteçam, curas aconteçam, libertação aconteça e transformação de vidas também aconteça. Aliás, é para isso que nós nos reunimos, para experimentar o poder de Deus agindo aqui e agora, em nossos dias, como ocorreu no passado. Mas há uma segunda dimensão, um segundo sentido da igreja, que é para dentro. Ou seja, a igreja, então, no pequeno ou no grande grupo, busca a presença de Deus, é para cima, mas ela também busca a comunhão uns com os outros. Esse grupo, ele precisa ter desenvolvido um grau de comunhão para se tornar um grupo saudável, abençoado, como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. A igreja, ela é um instrumento também de edificação e de crescimento dos crentes na comunhão. Você se lembra, por exemplo, que quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de subir ao céu, ele orientou aos discípulos assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Nós sabemos que 50 dias depois daquilo, em Atos 2, acontece então o episódio do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Ali sim nasce a igreja. Mas vejam que aqueles primeiros discípulos, eles tiveram que ficar 50 dias sem a presença física de Jesus, sem a presença permanente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo,
E eles ficavam, então, fazendo o quê? Nesses 50 dias, entre a Páscoa, que foi quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus é que naqueles 50 dias os discípulos desenvolvessem comunhão, que eles aprendessem a viver mesmo com as diferenças que existiam no corpo apostólico. Sabemos que eles eram ideologicamente diferentes. Por exemplo, Levi e Mateus era cobrador de impostos, então um funcionário público de Roma. Por sua parte, Simão, o Zelote, era adepto de um partido político nacionalista. Esses dois certamente não tinham a mesma opinião política, porque um apoiava Roma, que realmente dominava a Palestina. Já Simão Zelote, de jeito nenhum apoiava, porque entendia que Roma era um intruso, um imperialista sobre o povo judeu. Mas no corpo apostólico, o que os unia não era a ideologia política. O que unia aqueles homens e depois mulheres que se chegaram era a fé em Cristo Jesus e a plena consciência do mandato de Cristo de ir por todo o mundo, fazer discípulos e batizá-los. Portanto, eles tinham isso em mente e estavam com o seu coração ardendo por cumprir essa tarefa. Mas, para isso, a igreja precisava desenvolver comunidade, comunhão, onde as diferenças políticas, ideológicas, futebolísticas ou de outra ordem ficariam em segundo plano, para que no primeiro plano estivesse o plano de Deus e as coisas referentes, atinentes ao reino de Deus. Entre nós também precisa ser assim hoje. Não obstante termos na igreja diferenças políticas, ideológicas e de outras ordens diversas, a igreja do Senhor Jesus, ela tem um sentido para dentro. Nós precisamos criar comunidade. Comunidade onde o fruto do Espírito é visto e demonstrado de forma evidente para o benefício do grupo, onde os dons sejam realmente colocados a serviço do Senhor e da igreja, onde as pessoas possam realmente operarem os dons no contexto de um grupo pequeno, para que ali, então, toda a igreja seja cuidada, seja pastoreada e seja abençoada, onde cada membro é responsável um pelo outro, é companheiro de lágrimas e de sorrisos para o alívio na caminhada, animando uns aos outros. Como disse o Senhor Jesus do que é essa igreja, né? Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse talvez seja o melhor resumo do que é essa igreja. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas isso só acontece no contexto de comunidade, onde cada um não considera a si mesmo e o que é somente seu, mas considera o outro, mas se abre para o outro, mas vê no outro, de fato, um irmão, respeitando as diferenças, mas pagando o preço de ser comunidade, que não é um preço fácil de se pagar. Paulo, inclusive, usa expressões como suportando uns aos outros. Não é? Isso é o contexto da igreja, onde precisamos abrir mão de nós mesmos para ir ao encontro do outro, para realmente sermos igreja como o Senhor Jesus quer que sejamos. Mas há um terceiro sentido ainda da igreja. A igreja ela deve buscar o Senhor para cima, ela deve criar comunidade para dentro, mas há, claro, o sentido para fora da igreja. Em Atos 2,47, vemos um pouco do que seria esse sentido. Diz que a igreja louvava a Deus e tinha a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias. Perceberam a expressão todos os dias? E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, além de desenvolver essa comunhão com Deus, além da igreja desenvolver a comunhão interna uns com os outros, ela tem um olhar também
para fora das suas quatro paredes, né? Onde cada membro olha para além do pequeno grupo, para além da grande celebração, para além do coro que ele participa, para além do grupo da Escola Bíblica Dominical, para além do excelente grupo da MCA, para além do grupo do Mini, das crianças. Ele olha para fora, porque essas organizações elas são importantes, mas na medida que ela tem pessoas para fazer parte. Portanto, novas pessoas devem chegar para a igreja através dos pequenos grupos multiplicadores, sendo então assim evangelizados. Muito embora sabemos que participamos da obra missionária, não é? Mas a obra missionária local, ela deve ser feita por nós, cada um de nós, somos esses missionários. Então, cada membro, no sentido do para fora, ele vai alcançar um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, um parente não salvo, e desenvolver com essas pessoas um relacionamento de amizade, levando até elas o Evangelho de Jesus Cristo. Nós chamamos esse tipo de evangelismo de evangelismo por amizade. Há muita literatura sobre isso, você pode até ler mais, quem se interessar mais sobre o tema do evangelismo por amizade. O que vai fazer o pequeno grupo multiplicador ou a célula multiplicar, um grupo que começa com cerca de 8 pessoas, para no período de 9 meses a 1 ano, se tornar um novo grupo, com mais 8 pessoas, então aqueles primeiros 8 vão virar 16, e aí então esse grupo está pronto para multiplicar. Mas o que vai fazer esse grupo multiplicar é principalmente a visão evangelística, onde cada um ganha mais um para Jesus. Imagina, se cada membro da igreja, no período de 1 ano, ganhasse e consolidasse mais uma pessoa para Jesus. A igreja dobraria o número de membros a cada 1 ano. Esse é o sentido da igreja ser igreja, não apenas com o crescimento para dentro, mas agora um crescimento para fora. Alguém já comparou esse crescimento com o crescimento do repolho e da rosa? O repolho, ele cresce para dentro, não é isso? E a rosa cresce para fora. Assim é também, segundo essa comparação, claro, é uma comparação, mas o que você preferia sentir o cheiro? Do repolho ou da rosa? Bem, essa comunidade que cresce para fora, ela tem o cheiro de Jesus. Ela também exala esse cheiro abençoado no nome de Cristo. É claro que tem gente que gosta de repolho, não é? Não é o meu caso, inclusive, né? Mas também o repolho, nada contra o repolho, é um alimento muito bacana, mas é só para comparar, para você entender como que o mundo nos vê. O mundo nos vê e sente o nosso cheiro de repolho, ou nos vê e sente o nosso cheiro de rosa, de algo que atrai realmente alguém para si. Para fora é um sentido importantíssimo. Nenhum deles é mais importante que o outro, mas todos são igualmente também importantes. E o quarto sentido da igreja, então, se tem o sentido para cima, onde eu busco a presença, o poder e o propósito de Deus, se tem o sentido para dentro, onde eu busco a comunhão com os irmãos para ganhar pelo testemunho o mundo perdido, há também o sentido para fora, onde eu vou ganhar pessoas para Jesus e evangelizar as pessoas que estão próximas de mim. Mas o quarto sentido é também tão importante quanto todos esses outros. É o sentido para frente da igreja. Em Efésios 4, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve, depois de discorrer sobre a importância dos dons, principalmente os chamados dons ministeriais na igreja, ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é um sentido muito importante, porque ele diz respeito, realmente, com o futuro da igreja. Ou seja, se o Evangelho chegou até aqui para nós, é porque outros se levantaram e se colocaram à disposição de Deus para exercer liderança. Então, quando eu falo do sentido para frente, nós estamos falando da continuidade da igreja. Vimos agora há pouco, né, que o casal Anderson e Cíntia, que inclusive continuam aqui estudando a aula, depois eles vão falar se está errado, se está certo. Mas aí já foi para o ar, não tem jeito. Falava do testemunho da Cíntia, né? Quando ela chegou em BH. Que ano foi aquilo, Cíntia? 2012. Eu era, então, coordenador do curso de teologia lá da Faculdade Batista e firmamos um acordo, né? Uma parceria com a Junta de Missões Nacionais de oferecer, em Belo Horizonte, o curso de treinamento de missionários. Parece que esse curso hoje está no Rio, no IBER, né? No antigo IBER, CIEM hoje. E aquela foi a primeira turma, e chegaram, né, aqueles jovens sonhadores, né, e que deixaram tudo. Na verdade, assim, eles tinham que ter uma coragem muito grande de deixar tudo onde estavam, não é? E vir para fazer esse curso tempo integral, full time. Eles tinham que estar disponíveis o tempo todo. Então, eu lembro que as aulas eram de manhã, aí à tarde tinha outras tarefas, à noite tinha que ir para as igrejas, e aquela confusão. E a gente olhava assim, né? E eles cheios daquele amor de primeiranista, né, pastor? Então, eu vou ganhar o mundo para Jesus. E a gente, com aquela mente meio acadêmica, olhava assim e pensava, tadinho deles, breve isso passa. E graças a Deus que não passou, né? Graças a Deus que não passou. Coisa maravilhosa, né? O antes, da mesma maneira. Né? Você estudou aqui em Valadares, Anderson? Não. Aqui, então, também vem numa trajetória, estudou aqui e tal. Deus os uniu, né? Como um casal abençoado, tão querido aqui. Daqui a pouco, colocados na Cristolândia, certamente um desafio enorme. E hoje estão indo para Belo Horizonte com uma tarefa ainda maior. Mas já tinha alguém preparado, o Jonathan. Foi preparado, já está pronto para assumir. Né? E o que nos faz prontos não é a nossa capacidade de ter aprendido tudo. A gente nunca sabe tudo. Mas é exatamente o chamado de Deus. Isso é que nos faz pronto. O resto a gente vai aprendendo na caminhada. Né? Para frente. Isso quer dizer o quê? A nossa Junta de Missões Nacionais, ela tem o programa de capacitação de líderes como algo que sempre vai acontecendo. É por isso que sempre quando sair todos nós, no sentido pessoal, somos insubstituíveis, porque cada um de nós somos pessoas com um jeito diferente, nós não somos meros robôs para desenvolver uma função, nós temos cada um o nosso carisma, o nosso jeito, etc. Então, nesse sentido, nós somos insubstituíveis, mas no sentido da continuidade da obra de Deus, não pode ser, senão a obra pararia por causa de uma pessoa. Então, parabéns para a Junta, que tem essa visão já há muito tempo. Assim também precisa ser na igreja. Precisamos produzir líderes o tempo todo. Porque, como já disse alguém, se você tem, se você tem 4 líderes, você tem 3. Se você tem 3, você tem 2. Se você tem 1, você não tem nenhum. Porque sempre é uma grande perda de liderança. Né? Talvez daquela turma sua lá, né, Cíntia? Tinha ali talvez umas 20 pessoas, imagino eu. Você lembra quantos eram? 11? Não sei onde esse povo está, né? Será que todos estão em alguma obra missionária, realmente? Não sei. Mas, ou seja, todo curso de liderança há sempre uma perda. Aliás, em tudo. Por isso, a igreja precisa preparar. Então, o sentido para frente, ela diz respeito ao treinamento da liderança. Por que eu digo treinamento? Porque líder, ele, de alguma maneira, primeiro, você não acha um líder pronto. A gente fala, tem um líder nato. Não, isso não é verdade. Tem
pessoa, de alguma maneira, pela sua personalidade, ela tem, talvez, uma aptidão maior pela liderança, mas, às vezes, vai ser um carrasco, um tirano. Né? A pessoa que tem muita personalidade para a liderança, às vezes, não vai liderar com respeito, com amor. Mas o que vai se ensinar não é liderar, mas as ferramentas para a liderança. E qualquer pessoa pode ser líder. Esse que é o grande mistério, pelo menos no caso da igreja. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho o dom de liderança para liderar um pequeno grupo, mas não precisa. Precisa ser ensinável e estar disposto. E isso é que precisa. Né? Então, o para frente dá a visão de que cada pessoa é um líder em potencial, porque nós, em alguma medida, irmãos, lideramos alguma coisa. Se você é dona de casa e tem que fazer o almoço, tem que manter a casa arrumada, mandar os meninos para a aula, você quer maior liderança do que isso? Você liderar horário, uma dona de casa, é um CEO, né? É um líder ali, um executivo do lar. Imagina, tem que ter a hora para levantar, a hora para fazer isso, a hora para mandar o menino para a escola, a logística para esse menino ir para a escola, quem vai levar, que hora por causa do trânsito. Então, você já é líder. Você só precisa pegar essa mesma capacidade sua e também canalizar para as coisas do reino de Deus. Então, uma igreja baseada em pequenos grupos, ela há de investir o tempo todo em formação de líderes. E a formação de líderes não acontece apenas em sala de aula. Ela acontece também de duas maneiras, que é como Jesus nos ensina. Lembra que Jesus ensinava assim? Ele ensinava os discípulos caminhando com eles no dia a dia. Era a maior sala de aula. Ali não tinha púlpito. O púlpito era um barco. O púlpito era uma fonte de água de Betesda. O púlpito era uma cisterna em Samaria. Tudo isso era púlpito para Jesus, e no dia a dia ele ia ensinando os seus discípulos a serem líderes no dia a dia. Mas havia alguns momentos que ele parava e dava assim, um intensivão, como, por exemplo, no Sermão do Monte. Leva todo mundo para o Monte das Oliveiras, senta todo mundo ali, e ali sim vai ter uma aula formal, e ele vai explicar as bem-aventuranças, não é isso? Os discípulos vão perguntar e ele vai responder. Mas vejam que o maior tempo da formação, ele acontece no dia a dia. Assim, um líder do pequeno grupo, ele vai treinar um auxiliar no dia a dia. Então, se ele vai fazer uma visita, ele leva o auxiliar. Se ele vai visitar no hospital, ele leva. E se ele vai liderar o grupo, na reunião do pequeno grupo, ele deixa uma parte dessa liderança para o próprio auxiliar também realizar. Assim, ele vai treinando outra pessoa para a liderança. Imagina se as igrejas tivessem essa visão. Não teríamos, como igreja, o problema da continuidade de ministério. Né? Por exemplo, quando um pastor deixa uma igreja, geralmente há uma ruptura, porque vem um novo líder com uma nova visão, e às vezes tudo aquilo que foi feito antes está jogado por terra. Mas se esse líder saísse da própria igreja, como seria tão melhor? Alguém que já conhece a visão, alguém que já está imerso naquela realidade, poderia dar continuidade a um ministério que é da igreja, e não do pastor A, do pastor B. O ministério é da igreja. Assim, na dimensão para frente, a igreja pensa na liderança e na formação dessa liderança. Bem, ainda falando sobre isso, eu quero que você vá para a página 36, porque dentro desse mesmo assunto está o que nós chamamos dos 5 sistemas da célula. Então, se você tem 4 sentidos da igreja, que é para cima, para dentro, né? Para frente e para fora. Você também tem os 5 sistemas do pequeno grupo multiplicador, que também cabem na palma da mão. Tem aí na sua apostila o desenhozinho de uma mão, e a Nadine vai nos ajudar colocando aí também no slide para você ver a mãozinha, tá certo?
Então, abra a mão assim comigo. Pode abrir aí, abre aí, Jonathan, sua mãozinha. Isso, mãozinha. Todo mundo tem a mãozinha. Pode chamar as crianças lá, que elas vão gostar de ver a mãozinha. Então, o primeiro sistema da célula é o dedo polegar. O polegar é a ideia da comunidade, a ideia do próprio pequeno grupo. Percebe que o dedo polegar é o único que se comunica com todos os outros dedos da mão? Olha só. Você não consegue fazer isso com todos os outros dedos, olha, uni-los de uma maneira assim tão boa. Aliás, nós seres humanos temos essa pinça, né, que outros animais não têm. Sabia disso, Camila? Só você tem isso aqui porque você é ser humano. Viu, João? Faz aí, João, vê se você está sabendo. Isso aí, ó. O outro bicho não tem isso. Preguiça não tem, cavalo não tem, mas nós temos, olha que beleza. É o polegar opositor, né? Os outros estão num sentido, ele é o único que está nesse sentido assim, diferente. Então, ele representa o próprio pequeno grupo. Ele representa, a hora que você descer, pastor, se quiser levar aquela apostila para o pessoal acompanhar ali, isso, boa. Ele representa a própria comunidade, onde todos os outros dedos vão trabalhar em conexão, olha, em conexão com o dedo polegar, o dedo do joia, o dedo do legal. Não é? Então, ele representa a vida em comunidade, o próprio pequeno grupo. Ou seja, onde o pequeno grupo multiplicador, ele terá, então, uma conexão com toda a célula, com todo o pequeno grupo. Vejam, esse é o dedo da comunidade. Então, lembre-se, diante do que eu já falei anteriormente, o primeiro dedo é o dedo da comunidade. Aí vem um outro dedinho agora, hein? Que é esse dedo, o dedo que aponta. Dedo que aponta, João. Não é isso? É o dedo do evangelismo. É o para fora. Então, pega o dedo dele aí, ó. Pega o dedo, está pegando o dedo? Para fora. Então, onde eu aponto para fora. É o id, é o dedo do id. É o dedo indicador, né? O indicador da direção, né? Ele aponta a direção. Então, a direção evangelística do pequeno grupo é dada com o dedo indicador. A outra dimensão, nós vamos então para o dedo mínimo, o dedinho, né, que a gente chama. É o treinamento. Treinamento para quem? Para os que estão chegando, para os novos na fé. Então, os pequenininhos, por isso que nós escolhemos o dedo pequenininho. Os pequenininhos são os bebês na fé, os que nasceram em Cristo agora, eles precisam ser discipulados, cuidados, né? O novo crente, ele precisa ser acolhido. Então, essa não é tarefa apenas do líder, essa não é tarefa apenas do pastor, essa é uma tarefa de todos. Então, se você, no seu trabalho, ganhou uma pessoa para Jesus, quem vai cuidar dessa pessoa? Quem vai discipulá-la? Quem vai prepará-la para o batismo? Vamos levar para a igreja, que lá tem uma classe da escola bíblica, funciona às 9 horas da manhã. Será que um novo crente, acostumado a dormir até 11 horas no domingo, a ir para a feira, isso os jovens, os mais velhos vão para a feira no domingo de manhã, ele vai ter esse hábito de vir para a igreja 9 horas da manhã para aprender Bíblia? Talvez não. Então, aquele que ganhou esse bebê espiritual vai cuidar dele. Daí a importância das casas de paz. Geralmente a pessoa numa casa de paz, ela vai ser ganha para Jesus na própria casa dela, e mesmo depois que passar os primeiros 4 estudos da casa de paz, você continua ali discipulando agora para o batismo, para um compromisso maior com a igreja, para um compromisso maior com o Senhor. É o dedo mínimo, é o dedo que fala, que representa os fracos na fé, ou aqueles que acabaram de receber Jesus e que vão ser treinados, vão ser discipulados, vão ser inseridos na comunidade. Depois nós temos o dedo da prestação de contas, que é esse aqui, olha. É o dedo da aliança, o dedo anelar. Eu não consigo levantar ele sozinho, é melhor não mesmo. O dedo da prestação de contas, da ideia de compromisso, não é assim? As pessoas que são casadas, mesmo as que são noivas. Deixa eu ver sua mão aí, Camila. Você não é noiva nem casada, Camila?
Deixa eu ver sua mão para eu ver. Ah, sim, agora eu tenho certeza. É o dedo da prestação de contas. Aqui, ó, esse. É o dedo da aliança. Tá certo? Sugere responsabilidade. Então, isso quer dizer que os membros do pequeno grupo, e quando eu estou falando pequeno grupo, estou falando igreja, tá, irmãos? Para mim é a mesma coisa. Pequeno grupo é igreja, o grande grupo é igreja. Então, que os membros, nós devemos sim prestação de contas uns aos outros. Lembram daquele estudo que eu dei nas quartas-feiras sobre as perguntas de Deus? A primeira pergunta está em Gênesis 3:9. Adão, onde estás? E a segunda pergunta em Gênesis 4:9. É fácil de guardar. Onde está seu irmão? Caim, onde está seu irmão? Ele diz, porventura eu sou guardador do meu irmão? Se eu fosse Deus, eu respondia, você é sim. Nós somos guardadores uns dos outros. E precisamos prestar conta da nossa vida uns aos outros. Ah, eu estou lá na igreja e faço a mesma coisa, vou lá, vou cá, faço o que eu quiser, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Lê do engano. Se você faz parte de uma igreja, todo mundo tem a ver com a sua vida e você tem a ver com a vida de todo mundo. Portanto, se você vê seu irmão pecando, segundo o pastor até falou aqui na introdução dele, Mateus 18, o que a Bíblia diz? Vai e conta para o pastor? Não. Vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhou o seu irmão. Isso é prestação de contas. Nós precisamos ter um sistema de prestação de contas. Agora, é claro que é difícil esse sistema funcionar num grupo enorme, de 200, 300, 1000 pessoas. Eu diria que é impossível. Mas no pequeno grupo com 10, no máximo 16 pessoas, é possível. Você viu aquele irmão ali numa situação ruim, ou fazendo algo que não agrada, ou viu no Facebook dele. Porque hoje em dia a gente nem precisa ir atrás das pessoas fazer coisa errada, né, pastor? Elas fazem e põem no Facebook. Então fica fácil saber, né? Então você chama, fala, irmão, vem cá, entre ti e ele só. Será que é legal postar essa foto aqui de biquíni, com esse conhaque na mão aqui? Será que é legal? O que você acha disso? Que mensagem você está passando? Ah, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Aí que você está errado. A Bíblia diz que quando a gente vem para o corpo, todo mundo tem a ver com todo mundo. O dedo não é independente, o dedo mínimo da mão não é independente do dedo mínimo do pé, nem o olho, nada. E mais, o apóstolo Paulo diz que quando nós somos sepultados em Cristo, nós morremos e renascemos para uma vida comunitária. Então, todo mundo tem a ver com todo mundo, né? Então, o dedo da prestação de contas é você ter um companheiro de julgo, alguém no seu pequeno grupo, ou até mesmo na igreja, ainda que não seja no seu pequeno grupo, mas alguém que você tenha confiança, que não seja seu amigo que apoia tudo que você faz, não. Mas que seja alguém que você sabe que é verdadeiro, sincero e amoroso. E diz, olha, sabe aquela área minha que me faz pecar? Porque todos temos uma área que nos faz pecar. Todos temos um espinho na carne. Mas precisamos prestar conta disso para alguém, até para a gente não cair no pecado de novo. Então você diz, sabe, aquela situação assim, que eu tenho fraqueza, olha, aconteceu essa semana, eu caí. Para aquele amigo, ao invés de te acusar, mas dizer, olha, então você precisa pedir perdão a Deus. Você reconhece que errou? Reconheço. Então vamos orar aqui junto. Senhor, perdoa, faz a oração aí comigo, perdoa, porque eu caí naquela área onde eu sou mais frágil, eu te peço perdão, chora junto, ora junto, abraça, quando puder abraçar, né? E volta para a igreja. A torcida do Atlético do Cruzeiro não precisa saber que isso aconteceu. Se houve realmente um arrependimento e a pessoa fez o compromisso de não cair de novo. Pecado particular é confessado em particular e curado. O que diz Tiago, capítulo 5, 16 e 17? Ele diz, para nós confessarmos uns aos outros para sermos curados. A cura acontece quando nós confessamos uns aos outros. Agora, num grupo grande, como isso é possível? Há um momento no culto para confissão de pecados. Irmão, chama o irmão que está do seu lado e confessa esse seu pecado dessa semana para ele aí. Não é isso?
Se for falar Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus, a gente chama o irmão, né? Não, essa semana eu cometi um adultério. Não, ninguém vai fazer isso, ninguém. E é por isso que a igreja vai ficando cheia de pecados, sem confessar, cheio de feridas, cheio de doença, porque não tem um espaço para prestação de contas, onde um vai chegar para o outro, abrir o coração, e a igreja vai sendo curada, né? Eu tenho lido as atas da igreja, alguns assim, lido numa leitura dinâmica, né? E há casos interessantes, lá da década de 40, 50, né? Mas tem uma moça lá, que ninguém conhece, claro, acho que não, mas da década de 40. Então, a moça, o pastor Alessandro, ela dançou num casamento de alguém. E aí veio para a Assembleia, para a sessão de negócio, a sessão econômica, como é que nós lemos lá? Econômica, sessão econômica, mas eles não economizavam, não. Eu sei que a moça veio e pediu perdão, que não ia fazer mais, não teve jeito, ela foi defenestrada assim mesmo. Foi excluída, né? Eu fiquei olhando para aquilo, 1940, lá, década de 40, eu fiquei olhando para aquela ata e pensando, onde é que está essa moça hoje? Será que esse fato aqui a afastou do Evangelho? Será que ela está no céu ou no inferno? Então, a igreja, claro, disciplinou, né? Naquela época. Hoje em dia dança na igreja, né? Naquela época era excluído porque dançava, hoje em dia tem dança na igreja. Mas eu fico pensando, e a pessoa, será que ela não está acima também dessas normas, dessas regras, não é? Então, mas por quê? Porque centralizava toda a disciplina para o grupo grande. Não dá para disciplinar no grupo grande. Porque vai ser sempre a disciplina da exclusão, a disciplina do apontar dedo, a disciplina da falta do perdão. Agora, se a disciplina acontece no grupo pequeno, se a prestação de contas acontece com pessoas que se confiam, não que esconde o pecado um do outro, não é isso. Com certeza há de ser uma igreja curada, uma igreja onde os pecados são... Igreja sem pecado não existe. Mas o problema é a igreja com pecado, sem confissão e sem arrependimento. Aí eu vou dizer que nem a igreja, é outra coisa. Mas a igreja onde há pecado, sim, mas há arrependimento, há confissão e há perdão. Essa é a igreja saudável. E, com certeza, num pequeno grupo, isso acontece de uma maneira mais natural. Portanto, o dedo anelar é o dedo da prestação de conta. Então, já vimos comunidade, deixa eu botar para cá. Depois nós temos o evangelismo, o indicador. Depois nós temos o dedo da aliança, aliás, o dedo mínimo, que é o treinamento dos que estão chegando, ou dos fracos na fé, o dedo anelar, que é o dedo da aliança, que é o dedo do compromisso. E, por último, temos o dedo do meio, que eu não vou destacá-lo aqui dos outros por motivos óbvios, né? Mas é esse aqui do meio. Ele é o maior dedo, vejam, ele é o maior, né? Mais alto do que todos. Ele, então, nos aponta para a liderança. A liderança é o dedo maior. Então, ele representa as pessoas mais maduras do pequeno grupo. Representa aqueles que já exercem funções de liderança. Então, esses vão treinar os demais. Os que estão mais altos, os que já têm uma trajetória de liderança, eles vão treinar os outros. Por quê? Para ter continuidade no treinamento, voltamos no mesmo princípio. Então, eu falei hoje dos 4 sentidos da liderança, mas também da mão, que nos fala sobre a igreja, né, e os sistemas do pequeno grupo multiplicador. Vamos relembrar então? Você que está em casa, libera sua mão aí. Primeiro, o polegar, que é a própria comunidade, o próprio pequeno grupo. Depois, o dedo do evangelismo, o indicador. Depois, o dedo mínimo, que fala do treinamento, do discipulado dos fracos na fé e daqueles que acabaram de chegar para o grupo. Depois, o dedo da prestação de contas. Eu gosto de mostrar isso, que eles têm aliança. O dedo do compromisso, né?
É esse dedo aqui, do compromisso. E, por último, o dedo do meio, que é o dedo maior, que representa as pessoas mais maduras, que são aquelas também que vão treinar os outros. Agora, deixa eu só voltar na outra página, que eu saltei, exatamente para dar uma continuidade, e aí nós encerramos. Está cedo ainda? É 10h35 mesmo? Ué, então, ou eu estou falando muito rápido, ou a hora está andando mais devagar hoje. Mas vamos lá. Na página 34, 6.2. Então, está aí, os 4 S do pequeno grupo multiplicador. Né? Essa é uma maneira de nós realmente... A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: não confunda o pequeno grupo multiplicador ou a célula com o encontro do pequeno grupo multiplicador. São coisas distintas. E, normalmente, a gente se refere ao pequeno grupo multiplicador como o encontro do pequeno grupo, ou a célula. Né? Não é apenas um encontro. A célula, o pequeno grupo, ela está viva durante a semana toda. Lembram lá de Atos, que diz assim, todos os dias acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos? O encontro é, sei lá, quinta-feira, 8 horas da noite. É o encontro. Mas não, o encontro oficial. Mas isso não quer dizer que a célula não se reúna ou ela não se comunique durante a semana. Muito pelo contrário. Então, por exemplo, você tem uma célula, um pequeno grupo, composto de casais recém-casados, não é? Porque eles são unidos também por afinidade. Então, um grupo recém-casados, onde tem 3 ou 4 casais recém-casados sem filhos. Mas mesmo naquele recém-casado, pode ter ali um casal daqueles que tem já 2 anos de casado. Então, chega para o grupo, porque os iguais vão se atrair de alguma maneira. Chega para um grupo, um casal que casou tem 1 mês. Um casal de noivos que vai se casar mês que vem. Então, chegou nesse grupo. O que o casal mais experiente ele deve fazer com o casal menos experiente? Um dia que ele for fazer uma compra, por exemplo, para casa, porque talvez esse casal recém-casado, ou que ainda não casou, não sabe nem o preço do pacote do arroz. Se bem que essas coisas estão mudando de preço, cada semana você vai lá, é um preço. Mas tudo bem. Então, esse casal mais experiente vai fazer uma compra para o mês. Chama aquele casal mais jovem para ir junto. Vai ensinando. Mostrando para eles que a gente não começa no supermercado a comprar naquelas primeiras prateleiras. Geralmente, o de uso, o que a gente chama do grosso, né? Arroz, feijão, farinha, os legumes, verduras, geralmente estão lá no final do supermercado. Tá certo? O que está na frente, geralmente, é o mais supérfluo. Sucrilhos, essas coisas que a gente fica doido para comprar. Não, vai lá e compra o arroz primeiro, feijão, sucrilhos, não mantém ninguém em pé, não. Mas o supermercado, ele já tem estratégia. Já viu que as balas, elas ficam assim na altura do olhar das crianças? No caixa, elas ficam baixinhas para a criança chegar e ver. E pedir o pai. E o pai, que pai ruim é esse que não vai comprar bala para a criança? Então, tudo é feito de uma maneira estratégica. Então, esse casal mais experiente, já tem 2 anos, ele vai ensinar o outro casal a fazer compra, por exemplo. Estou citando isso aqui, poderia citar outra coisa. Fazer compra, vamos comprar. Vem aqui, o arroz. Qual que é o arroz? Ó, esse aqui tem marca, mas esse outro aqui não tem a marca famosa, mas ele é tão bom quanto. Você pode levar, faz a experiência, vamos levar. E assim vai. Quer dizer, a célula, o pequeno grupo, ela cumpriu o propósito dela. Não é só a reunião da célula. A reunião da célula é um detalhe. Mas aquela vida na vida, ela vai acontecendo durante toda a semana. Pode ter certeza que essa experiência desse casal vai marcar a vida do outro casal e depois, como ele aprendeu na prática, como Jesus ensinava, ele vai ensinar outro, que vai ensinar outro, que vai ensinar outro, que vai ensinar outro. Você criou um trilho, né, como um trem, um trilho onde o outro casal vai passar e vai levar outros a passar também por aquele mesmo caminho. Veja, então, que o pequeno grupo multiplicador não é só a reunião do pequeno grupo, vamos evangelizar, vamos ganhar para Jesus. Não.
as coisas acontecem de maneira natural e não forçada. Porque aquele grupo de 8 ou 10 pessoas, eles têm comunhão uns com os outros. Eles não se reúnem só ali na quinta-feira, 8 horas da noite, não. Eles saem para fazer atividade. Então, se tem um feriado, vamos fazer um piquenique junto, vamos. Eu levo a mortadela, eu levo o pão, eu levo isso, eu levo o suco e tal, porque Coca-Cola faz mal, tem que levar suco. Muito bem, leva o suco, não é isso? Então, vamos embora. Vamos embora, né? Aí teve numa célula onde eu era, na igreja onde eu era pastor, então veio uma irmã depois do culto e me chamou a atenção, falou, pastor, um absurdo, o senhor precisa ensinar o povo que o povo não pode beber Coca-Cola, e eles estão bebendo Coca-Cola no pequeno grupo, isso é pecado. Eu falei, irmã, mas a gente já não bebe pinga, já não bebe cerveja, já não tem vinho, nós não vamos poder beber nem Coca-Cola, vamos morrer logo então, ir para o céu, não? Uma Coca-Colazinha tem que ser, né? Mas já que não pode, não pode. Então é suco de limão. Suco de limão e biscoito, creme crack. E vamos embora. Mas faz o piquenique, mantenha a comunhão. Isso é importante demais, né? Bem, então, eu só quis dar essa palavra, porque a igreja é assim, irmãos. E se isso não acontecer, se a igreja não direcionar para que esses relacionamentos aconteçam, preste atenção no que eu vou falar. Se a gente não direcionar para que esses relacionamentos aconteçam de uma maneira saudável, abençoada, infelizmente, na igreja vão surgir grupinhos, e aí é um problema. Porque é natural que existam os pequenos grupos. Nós, seres humanos, somos relacionais. E, às vezes, o que acontece na igreja são grupinhos que vão fazer piquenique, que vão fazer as coisas, mas vão para o mal. Aí, naquele piquenique lá, que vai lá para o Ibituruna e tal. Qual que é a pauta do assunto lá da conversa daqueles irmãos? Pastor Alessandro. O professor da escola bíblica. Ou aquele irmão assim. Até do pastor eles vão falar, para você ter uma ideia. Ou seja, é um pequeno grupo que não vai trazer edificação, não vai trazer bênção nenhuma. Quando a igreja ela faz isso de modo intencional, ela de alguma maneira contribui para que os relacionamentos da igreja eles sejam o mais saudável possível e eles sejam realmente edificantes para a igreja. Então, uma igreja saudável, ela terá esses componentes. Agora, para encerrar, nós temos, então, na reunião do pequeno grupo, que acontece uma vez por semana, uma reunião de, no máximo, 2 horas, incluindo o lanche. Então, a reunião do pequeno grupo, ela tem se começou 8 horas da noite, por exemplo, 10 horas já tem que ter acabado e todo mundo indo embora para casa. Tem que ter hora para começar e hora para terminar. Isso é um fato. Incluindo o lanche, quer dizer, o lanche pode ser antes, 15 minutos antes, 15 minutos depois, pode ser durante, não tem problema. Mas tem que ter o lanche. O lanche é importante. Então, é o que a gente chama de 4 E's, né? 4 E's. Isso para o encontro do grupo. O primeiro é o encontro. É quando o líder, ou quem está responsável por essa parte, vai propor um quebra-gelo. O que é um quebra-gelo? É um momento de descontração para o grupo, para quebrar as resistências. Por exemplo, se tem um visitante naquela casa, ele é desconhecido, ele não conhece o dono da casa, ele não conhece todos ali, conhece só uma pessoa, 2, ele vai entrar ali e ficar tímido, ele vai ficar retraído, ele não vai ficar à vontade. Então, o quebra-gelo é uma dinâmicazinha rápida, é uma pergunta que se faz, mas não é pergunta de Bíblia, não. Quem sabe João 3,16 de cor? Se você fizer isso, o visitante ele vai ficar ainda mais constrangido, porque talvez ele não saiba. Quebra-gelo não é pergunta espiritual, é pergunta rotineira mesmo. Né? Se você fosse comparar o seu dia de hoje com uma fruta, que fruta seria? Isso é um quebra-gelo. Um vai falar, um limão, que foi difícil. Outro vai falar, uma mexerica, porque cada hora era uma coisa diferente que acontecia, um gomo. Enfim, aí as pessoas vão rir, vão achar graça. Esse é o objetivo. Não é o que Paulo e Silas fizeram quando estavam em Icônio. Nem eu sei. Então, isso não é quebra-gelo, isso é quebra-célula. Né? Teve um quebra-gelo
Uma vez eu deixei livre o quebra-gelo, aí a pergunta que uma das células fizeram: quando você chegou aqui na igreja, você não foi com a cara de quem? Ou seja, quem que você não gastava na igreja? Aí você matou, pode ir embora para casa, todo mundo. Não, o quebra-gelo é uma pergunta simples, né? Como era a sua casa na sua infância? Aí as pessoas, elas vieram correndo do trabalho, estão com a cabeça ainda no documento que ficou para assinar em casa, naquele. Quando você faz a pergunta, como era a sua casa quando você tinha entre 5 e 10 anos? A pessoa dá aquela parada, ela volta lá atrás, olha, você ativa a memória afetiva dela, ela vai lembrar da casa, do banheiro, do quintal, do balanço, do isso, do aquilo. Ela vai esquecer. O que é o quebra-gelo? É para a pessoa esquecer da onde ela estava, do trabalho, da confusão que teve em casa antes de sair, e ficar 100% ali no grupo. Veja, ela vai vir. Aí, a hora que ela veio, era assim, tinha um balanço, meu pai fez um balanço para mim, aí o povo vai rir, ele conta o caso engraçado, pronto. Você ganhou. Oi, muito bem. Depois edita aí. A bateria acabou. Eu acho que eu estou falando muito, já está na hora de acabar. O segundo nesse caso, é exaltação. É um louvor a Deus, exaltando a presença de Jesus. Mas lembre-se, não é momento de louvor da igreja, não. É um louvor ali, um violão, uma música simples. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Não. Tem gente que quer trazer as luzes, a fumaça. Não precisa nada disso, é coisa simples. Pega como é que chama aquele negócio que toca música? Eu chamava toca-fita lá, aquilo lá. Hoje tem um nome bonito que eu esqueci, home system, não sei o que lá. Põe lá um CD, um pendrive, um negócio. Hoje em dia as televisões têm entrada para pendrive, grava a música da internet, põe na televisão, ou se você tiver um Smart TV, você já põe ao vivo ali o negócio, pega as músicas da igreja, põe, e cantam juntos ali. Coisa simples, simples. Então, a exaltação, né? Depois, a edificação. É uma pregação, aí o líder vai ficar em pé com a Bíblia aberta? Não, nada disso. Todo mundo sentado igual. E, se tiver um estudo para aquele dia, a liderança da igreja já preparou o estudo, o tema e já entregou na mão do líder. O líder, ele já preparou, mas não é um estudo bíblico, é mais perguntas. Aqui na igreja nós temos usado sempre um roteiro do sermão que foi pregado no domingo à noite. Perguntinha simples, por exemplo, foi pregado sobre a multiplicação dos pães. Não é? Em João, capítulo 6, versículo X, Jesus fez o quê? Não é a escola bíblica dominical. Esse tipo de pergunta é para a escola bíblica. Aqui a pergunta é: o fato de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes e dado às pessoas, o que isso te comunica? Que lição você pode tirar disso? Como você pode aplicar isso para a sua vida? Isso faz toda a diferença. Deus tem me sustentado na pandemia e tal. Quer dizer, você vai ter testemunhos maravilhosos. Outra, na edificação, não é o líder que fala sozinho ensinando, não. Pelo contrário, ele vai ser um facilitador, ele vai dar oportunidade para os outros falarem aquilo que está no coração delas. Tá certo? E o quarto então o primeiro é o encontro, ou o quebra-gelo. O segundo, a exaltação, a música e orações. Terceiro, a edificação, perguntas sobre o sermão ou sobre um estudo bíblico. E o quarto é exatamente o evangelismo. É uma parte do encontro do pequeno grupo, onde as pessoas vão compartilhar sobre por quem elas estão orando. É importante que cada grupo tenha a lista da bênção, né? O que é a lista da bênção? Então, eu tenho, por exemplo, um colega na minha faculdade, que eu sou amigo dele, a gente no horário do intervalo a gente fica junto, a gente lancha junto, a gente faz trabalho junto, a gente faz tudo junto. Só que esse colega nem sabe que eu sou cristão. Não, ele sabe. E aí você está orando por ele. E toda semana você convida ele para ir no grupo, toda semana.
Aí um dia ele vai. E quando ele chega lá e vê o nome dele na lista da bênção, ele vai ficar emocionado, porque alguém lá, por exemplo, outra pessoa da célula que nem conhece aquele visitante, vai dizer: você que é o Daniel? Sou eu. Rapaz, eu tenho orado por você, pela sua vida. Ele vai ficar impactado, vai dizer: como assim? A pessoa nem me conhece e está orando por mim? Sim, porque o colega dele de faculdade botou o nome dele na lista da bênção. Então esse é o momento do evangelismo, quando vai agradecer o visitante, não é? Ou quando a pessoa vai dizer: ora mais lá pelo João, que eu estou orando por ele, mas ele não está querendo nada com nada. Aquele momento onde vai compartilhar sobre as pessoas que você está evangelizando. Esse é um momento importantíssimo, que não pode deixar de lado, né? Então, primeiro é encontro, segundo, exaltação, terceiro, edificação, quarto, evangelismo. Diz que tem o também do lanche. Aí lá em Itatiaia o povo brincava assim, que era o da engorda. Mas o lanche também não é um lanche estrogonofe com isso, com aquilo. Não, não é isso, isso não é lanche. É lanche simples mesmo, tá, irmãos? Porque se um dá estrogonofe, aí quando for na casa do outro, ele às vezes não tem condição de dar. Então, o ideal é lanche simples e que cada um leve o seu lanchinho. Leva um pãozinho de queijo, leva um suco e pronto. Então, o quinto diz que é engorda. Aí um gaiato foi e falou: não, pastor, tem o sexto Eu falei: como assim? O sexto? Se o quinto já é engorda, ele falou: embora. Eu acho que chegou a hora do sexto inclusive agora para nós também, né? Irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida, para vivermos como igreja, essa igreja saudável do Novo Testamento. Isso não é modismo, não é invenção, é Bíblia. E é isso que nós queremos viver como igreja do Senhor Jesus. E você está convidado, você que é membro aqui da primeira igreja, está convidado a viver essa vida de Deus, esse derramar do Senhor aqui, essa vida de unidade, essa vida de evangelismo, essa vida de comunidade. É isso que o Senhor quer que vivamos. E nós, em nome do Senhor Jesus, muito em breve, estaremos todos envolvidos. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre isso, alguma resistência, ore ao Senhor. Não precisa nem me perguntar nada por enquanto. Você vai perguntar para Deus. Ore ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus. Mas eu tenho certeza que você há de ser ainda mais bênção para o reino de Deus, abraçando essa visão da igreja de duas asas, dos pequenos grupos multiplicadores, para que em cada bairro dessa cidade, em cada rua dessa cidade, nós tenhamos um pequeno grupo, um farol, para ganharmos governador Valadares para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que você esteja na presença do Senhor.